Então, boa noite, sejam muito bem-vindas ao nosso 5º encontro da Semana da Mamãe, que está se encerrando hoje, mas amanhã nós temos uma live bônus, que nós teremos sorteios. Depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito de amanhã. Então, nós tivemos aqui, né, nosso encontro todos os dias ao longo dessa semana. Nós tivemos aqui a pastora Zenília, nós tivemos a Janaína Sá, do Rio Grande do Norte, especialista em autismo. Nós também tivemos a honra de receber a Milka, a honra de receber também a Daiane, psicanalista, e hoje nós temos a honra de receber a doutora Ana Elisa para falarmos sobre um assunto muito importante, que é a saúde materna, tá certo? Então, nós vamos, já vou convidá-la para entrar aqui com a gente iniciar a nossa conversa, tá? E a doutora Ana vai compartilhar com a gente a sua experiência na maternidade, a sua experiência de vida e a sua experiência profissional também, enquanto médica, né? Dar orientações para nós cuidarmos da nossa saúde, para sermos a mãe que os nossos filhos precisam, né? Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a doutora Gisele Tavares, eu sou pedagoga, com mestrado e doutorado em educação, e sou especialista em educação parental, autoconfiança materna e infância, palestrante, escritora, professora, e atuo como educadora parental também, com atendimento às mães que têm filhos, né, de 0 a 6 anos de idade, e também trabalho aí com os atendimentos individuais e em grupo. Trabalho também com as palestras, né, nas escolas, palestras nas igrejas e também nas empresas. A gente busca trabalhar com a inteligência emocional. Eu falo também sobre vínculos familiares, sobre autorresponsabilidade, né, comportamento infantil, enfim, vários assuntos relacionados à maternidade. Tá bom? Sou casada com o Edmar, sou mãe da Estela e venho compartilhando aqui também, por meio do meu trabalho como educadora parental, conhecimento que fortalecem os vínculos familiares, que também fortalecem, né, a infância da criança, a partir das orientações que a gente faz com as mães, para a gente olhar também para a infância dos nossos filhos como a base primordial da vida, né, e também para as mamães. Sobre a autoconfiança materna é o que eu trabalho muito também, porque mães autoconfiantes criam filhos autoconfiantes e preparados para o mundo, né? Eu também sou idealizadora da Imersão Essência Mãe, um evento pensado especialmente para mamães, e nós fizemos a primeira experiência esse ano e vamos estar também aí pensando na segunda edição da Essência Mãe, tá certo? Então esse é o meu trabalho. Eu também sou coautora nesta obra, Disciplina e Afeto, como criar filhos fortes e preparados para o mundo. E tem outros materiais também digitais, né, e-books digitais. Então, gente, dito isso, vamos convidar a doutora Ana para chegar aqui, né, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre ela e também ouvir todas as informações que ela tem para nos fornecer neste encontro. Deixa eu chamá-la aqui. E se conhecendo melhor, tá? Sejam todas bem-vindas, Roberta, Andressa, Biel, Tânia, Keila, Amanda, Gabi, todas bem-vindas, tá bom? Boa noite, doutora Ana. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Seja bem-vinda ao nosso encontro da Semana da Mamãe, né? Nós estamos encerrando hoje com chave de ouro, né? Com a presença da senhora aqui, e eu tenho certeza que vai ser muito bom, né? A nossa conversa aqui vai ser muito boa, porque a senhora tem muitas informações sobre a nossa saúde e nós precisamos aprender, né? Muito sobre este assunto. E quando a mamãe está bem, tudo vai bem, né, doutora Ana? Mas para a gente começar, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho quem é a doutora Ana, para a gente seguir. A cabecinha que apareceu ali, você viu? Eu vi! Foi eu agora. Boa noite, obrigada pelo convite. Fiquei lisonjeada. Meu nome é Ana Elisa, sou casada há 18 anos com o André. Tenho 2 filhas do coração, a Naya Beatriz e a Radassa Linacan. As minhas filhas vieram da África, ou melhor, fomos buscá-las, né, na África. E eu tive dificuldades para engravidar, engravidei uma única vez, fiz tratamento para engravidar, fertilização, e não deu certo. Fiz 2 tentativas de fertilização e não deu certo a fertilização. Aprove o Senhor que eu viesse a adotar as crianças, né? E eu tinha muito medo de adoção.
A adoção era algo que eu tinha medo de meu amor não ser correspondido da forma que a criança que é adotada precisa. Porque eu sempre entendi que ela precisaria de maior atenção, maiores cuidados, maior assistência. E com a minha vida corrida, eu falava, será que eu vou dar conta de sanar tudo aquilo? E mais do que isso, será que eu vou amar como elas precisam ser amadas, né? Então, eu tinha bastante medo da adoção. E aí, eu fui sendo trabalhada, fui no grupo de adoção sem compromisso, e ali comecei a perder os medos, comecei a conversar, ouvir as mães que adotaram, ouvir juiz. E uma das palavras que o juiz falou no dia, que me marcou muito, foi: eu atendo muitos filhos, mas filhos de sangue, mas filhos adotivos é raramente. Porque muitos falam, vai adotar, é perigoso, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Sim. E essa frase dele me marcou muito forte, né? Falou assim, filhos dão trabalho, sejam eles naturais ou não. Sim. E aí foi vindo a segurança da adoção e nós resolvemos ir buscar na África. Por que na África? Porque nós amamos o povo africano e porque no Brasil demora bastante, né? Sim. E aí eu sempre brinco que eu queria ser mãe, não vó. Né? E Deus foi abrindo as portas, preparando tudo. E aí nós fomos buscar a minha mais nova primeiro. E quando chegamos lá, ficamos sabendo que tinha uma irmã. E aí no segundo momento nós fomos buscar a irmã, que é a Radassa. A Naya é a menor, a mais nova. E a Radassa, que nós fomos buscar no segundo momento. E eu creio que foi tudo no tempo que o Senhor escolheu para elas estarem aqui com nós. E ser mãe tem sido, assim, uma alegria. Uma gratidão diária. Como que eu vou dizer? Eu todos os dias, eu agradeço. Mesmo quando eu estou nervosa ou brava com elas, me vem, não, Deus, obrigada. Obrigada porque elas me fizeram mãe, né? E por permissão tua. Então, é uma gratidão e um amor que o Senhor coloca no nosso coração que eu nunca achei que senti, né? E me sinto realizada realmente como mãe. Às vezes tem pessoas que perguntam, mas você não tem filhos seus? Tenho, elas são minhas, né? E são presentes de Deus, direto do trono, né? Algo que, quando eu fiz minha última fertilização, no período que eu fiquei sabendo que não tinha dado certo, a Naya estava nascendo na África. Então, eu não sabia, né? Então, enquanto eu chorava e falava, né? Por quê? Né? Por que não aconteceu, né? Eu nunca me rebelei, mas a dor é muito grande do não, né? E enquanto eu chorava e clamava, o Senhor já estava preparando algo muito melhor do que eu imaginava, né? Sim. Então, hoje, nós estamos aí. A Naya com 9 anos e a Radassa com 12. Já está me passando, né? E tem sido momentos de aprendizado, momentos de ensinar, porque ser mãe é um aprendizado diário, né? Momentos de perdoar e pedir perdão, né? Então tem sido uma experiência diária. Tem sido muito edificante. E qual é o desafio assim que a senhora já passou? Um dos maiores desafios já com elas, enquanto mãe, sendo mãe delas aqui. Tem um desafio assim que a senhora já superou? O maior desafio foi quando a gente já estava com documentação da Radassa pronto. E veio o Covid e nós não podíamos, já estava tudo liberado e nós não podíamos buscá-la, porque os aeroportos estavam fechados. E Foi naquele período. Foi no período, 3 anos atrás, do Covid. No começo do Covid. Aí liberaram, aí deu um problema lá, a justiça não deixava sair as crianças. Então nós tivemos que esperar quase 3 anos para conseguir buscá-la. Com documento, ela já é nossa filha. E então, esse foi, assim, um dos desafios mais difíceis. Teve um dia que a avó ligou e falou, olha, a Radassa está muito ruim e eu precisei levar para o hospital. Lá o povo come uma vez por dia, 4 horas da tarde. Então, a alimentação é muito precária, a saúde é muito precária. E ela tinha crise de asma. Na verdade, tem, mas está controlada, né? Eu consegui, graças a Deus, controlar.
e ela tinha crises, chegava a internar. E no meio de um Covid. E aí foi um dos momentos mais difíceis para mim, saber que ela estava internada, no período de Covid, desnutrida, com as pessoas que cuidavam dela sem condições de entendimento, com uma medicina precária onde elas vivem. E Deus orar e confiar somente naquilo que Deus podia fazer e usar a mão dos médicos e da sabedoria a eles. Então, assim, para mim, um dos momentos mais difíceis foi, que eu estou me lembrando no momento, foi um pouco antes de buscá-la, né? Agora, no dia a dia, elas são só alegria, assim. A Naya é muito alegre, é muito de dançar, até... às vezes ela dança, esses dias ela estava dançando, tinha uma amiguinha até da igreja aqui, ô Naya, eu falei, não, pode ficar tranquila, ela não tem, porque eles são muito de cantar e dançar muito, não tem a maldade, né? Sim. E a gente vai ensinando conforme as situações vão aparecendo. E com a Radassa, que travou aqui, desculpa. Com a Radassa que mais sentiu foi de estar longe, porque a Naya veio com 3 anos e meio. E a Radassa chegou, tinha 9. Então ela sentiu bastante saudade dos familiares, né? Saudade das amigas. Ela chegou a falar para mim, mamãe, por que não traz a amiguinha fulana, né? Por que você não traz ela também? Então, foi também uma fase difícil de... Ela sentiu mais a saudade. A gente perguntava a ela, você quer voltar para a África? Não, não quero. Você quer ficar, continuar? Não, quero, eu amo vocês. Mas foi um período que a gente via que ela sentia bastante, né? Sim. Sente saudade até hoje, na verdade. E a gente se encontra, né, na igreja, eu acho muito lindo o jeito delas, né? Elas já vêm sorrindo, elas cumprimentam as pessoas, né? E elas ficam e querem pegar minha Estelinha no colo e brinca, né? E elas conversam, elas se enturmaram muito bem, né? Na igreja, nos grupinhos, né? Os grupos do departamento infantil, a maior que já está agora no grupo de adolescentes, né? Então, como é lindo, né? E como que Deus vai colocando, né? Propósitos, né, doutora Ana, na nossa vida, né? Os filhos são projetos de Deus para nós, né? Não importa se foram gerados no nosso útero ou no nosso coração. Sim. Né? Que é a experiência da senhora. E todo dia é um aprendizado, né? Filho né? Filho é um aprendizado. É um livro que a gente compra sem nada escrito, né? E vai escrevendo um episódio por dia, é verdade, doutora. Tem até, acho que um dizer de alguém importante, algo assim do livro, eu não sei muito bem. Mas é isso mesmo, né? Como se assinasse o papel em branco e deixasse Deus escrever, né? É o filho na nossa vida. É verdade. Doutora Ana, e como que a senhora entende que as mamães, né? Porque a maternidade, né, de modo geral, ela é desafiadora. Né? Não importa a forma que ela é. Né, que a maternidade ela é única para cada uma de nós. Né? E entre os desafios, né, nós temos a nossa saúde física. Né? Então, como que as mamães, né, elas podem ter uma boa saúde, né, para estar bem com elas mesmas e também, né, para estar bem para estar com os seus filhos? Então, eu tenho trabalhado uma medicina diferente hoje, né? É uma medicina que cuida da saúde, né? Não é uma medicina que vai cuidar da doença. Cuido também, né? Mas a ênfase maior é você não ficar doente, é o cuidar da tua saúde. E para isso a gente investiga como que ela vai, né? E normaliza o funcionamento de órgãos básicos, hormônios, vitaminas. E quando a gente fala de mãe, a gente tem que pensar desde antes de ser mãe, nesse sentido. Porque o cuidado é prévio, antes de engravidar. Tem alguns estudos que mostram que aquilo que você come antes e durante a gestação, aquilo que você dá para o seu filho até 2 anos de idade, que vai fazer com que vai formar a parte, vai ser o denominador comum para ele ter ou não doenças e enfermidades. Quando eu penso nisso, se eu começo a cuidar de mim antes de ser mãe, eu vou evitar que meu filho tenha doenças. Então, por exemplo, é mudar estilo de vida. Eu sempre comento no consultório, quando eu estou assistindo a aula da pós,
Se eu assisto 10 aulas, se eu assisto 100 aulas, todas elas vão me falar sobre estilo de vida. Eu não consigo trabalhar sem falar para o paciente que o estilo de vida tem que ser diferente. Se eu pego um adolescente de 13 anos, é mais fácil mudar o estilo de vida desse adolescente de 13 anos do que uma senhora de 40, 50 anos. Porque ela teve um estilo de vida completamente diferente daquilo que a gente considera saudável. É uma porcentagem pequena das pessoas que elas vão ter uma vida saudável realmente. Em que ela durma bem. Não é só dormir 8 horas por dia. O sono é super importante para a produção hormonal, para a recuperação física, mental da pessoa. Então, o sono faz parte do tripé, a atividade física, que vai liberar neurotransmissores, que vai melhorar a oxigenação cerebral, que vai melhorar a memória, a concentração, né? Então, a atividade física e a alimentação. Então, parte, né? A gente precisa pensar como tem sido o meu sono hoje. Como eu tenho dormido, qual a prioridade que eu tenho dado para o meu descanso. Pessoas que não descansam bem têm dificuldades, por exemplo, de emagrecer. Sim. A importância de dormir cedo na gestação, de colocar um filho para dormir cedo, né? A produção hormonal da melatonina, principalmente, é após as 6 horas da tarde. Mas ela é produzida quando eu durmo. Então eu preciso dormir. E quando fala em melatonina, todo mundo lembra do sono. Sim. Só que ela não age só no sono. Ela age no sistema trato gastrointestinal, ela age ajudando a regular a pressão arterial, prevenindo células cancerígenas de mama e próstata. Ela tem sido amplamente estudada para tratamento concomitante nos pacientes de câncer. Não vai parar o tratamento de câncer para usá-la, mas ela ajuda a não evoluir em diversas situações do câncer. Então, isso tem feito até a mim parar e falar assim, não dá mais para eu dar plantão toda semana e passar a noite acordada, se eu quero ter uma boa saúde. Imagina uma mãe, uma gestante, precisa dormir bem, precisa recuperar. A gestação é uma alteração hormonal importante, natural, né? Essa alteração não é errada, é uma alteração natural. Então, eu preciso cuidar com o sono, eu preciso cuidar com a atividade física. E qual atividade física eu preciso fazer, né? Eu anotei até aqui um estudo, aqui, ó, aumento de desenvolvimento cerebral na criança, que suas mães realizam atividade física. Melhora o desenvolvimento cerebral do seu filho, quando faz atividade física pelo menos 3 vezes na semana por 20 minutos. Então, assim, só de você pensar que teu filho vai ter maior facilidade, porque você fez 3 vezes por semana 20 minutos de atividade física, gente, não é só para você, para o seu filho também, né? As que fazem 150 minutos de exercício aeróbico diminuíram pré-eclâmpsia, abortamento, ganho excessivo de peso, parto prematuro e anormalidade congênita. Então, assim, um pouco mais que 1 hora vai prevenir tanta enfermidade. E, infelizmente, hoje nós temos visto o aumento de alterações na parte neurológica das crianças. Sim. Né? Sim. E hoje os estudos têm mostrado que muitas vezes a contaminação, por exemplo, de metais pesados. Você quer ver uma coisa simples que tem metal pesado? Maquiagem. Tem metal pesado. Protetor solar. Não todos, mas você tem que pesquisar qual que é o mais adequado para o período da gestação. Certo, né? Exatamente. Uma coisa do dia a dia. Essas cápsulas de café, sim, da Dolce, Três Corações, essas cápsulazinhas também transmitem bastante metal. Então, hoje, nós temos muita contaminação por metal pesado. Só que dá para a gente cuidar ainda mais durante a gestação. Eu não sou obstetra, eu não faço tratamento obstétrico, né? É a doutora Heloísa, a doutor Jacques, a doutora Rodrigues que faz aqui na Viraí. Eu não faço esse tipo de tratamento. Mas eu tenho estudado muito sobre, porque as gestantes têm me procurado para fazer a reposição de vitaminas diferenciada no período da gestação. Então, elas têm procurado. Então, quem faz de pré-natal são os colegas. Eu faço só a parte das vitaminas, complementação dessa parte. E todo mundo consegue caminhar um pouquinho, nem que seja 15 minutos, né? Se não dá para ir para academia, uma caminhadinha. Tem alguns estudos que são
que a academia, dependendo do local de ser muito fechado, muita gente, produtos que usam para limpar os aparelhos, às vezes as gestantes não passam bem, né? E o exercício ao ar livre, ela acaba se sentindo melhor. Então, o que eu deixo é o estilo de vida. Não tem como eu sair fora daquilo que eu tenho aprendido cada dia, vivido a cada dia, que é o estilo de vida. Eu tenho tirado, por exemplo, o glúten da minha alimentação. E eu fiquei uns 60 dias sem comer nada sem glúten. Com glúten. Fiquei sem glúten uns 60 dias. E aí foi aniversário do esposo, aí pediram uma pizza outro dia e eu pulei da carroça, como eu falo para meus pacientes, né? Eu me joguei, na verdade, da carroça. E o problema não é pular da carroça, é não voltar para a carroça, né? Você desistir. A gente tem que voltar ali para a carroça. E passei muito mal. De verdade, eu passei mal que... Eu falei, mas por que não tô com febre, não tô... Aí comecei a observar os sintomas. Eu andei usando na alimentação. Suspende e passa. Né? Enxaqueca, dores abdominais, entendeu? Alteração intestinal. Antes eu tinha crise de enxaqueca. Eu melhorei quase 100% quando eu fiquei sem glúten. Então, hoje é mais rápido, porque como eu estava vindo me desintoxicando, quando eu tenho contato com aquilo que me faz mal, vai fazer o quê? Vai me dar uma resposta mais rápida. Então, meu organismo já falou, ó, pode parar. Não dá mais. Sinal de alerta, né, doutora? Não dá mais. Bora lá parar. E aí a gente obedece, porque não quer passar mal, né? É verdade. É o que a senhora defende, né? Que a senhora divulga o trabalho aqui também no Instagram, né? E é bem evidente que a senhora deixa uma mensagem, cuidar primeiro da saúde, né? Cuide da saúde, não da doença. É bem esse caminho, né, doutora? Tem que olhar para si, né? Tem que criar novos hábitos, né? Porque a gente precisa viver bem, né? Passar a vida bem, que a vida é só uma, né? A saúde é única, né? A gente precisa realmente olhar, né? Ô, doutora, e sobre a medicina integrativa, que é o trabalho da senhora, como que é este trabalho? Como que nós podemos nos beneficiar da medicina integrativa? A medicina integrativa é a medicina que vai cuidar de você como um todo. Conforme foram passando os anos, a medicina, ela foi, como que eu vou dizer, se dividindo. Então, tem um colega que cuida do coração, do rim, do estômago. As especialidades, né? As especialidades. E foram se aprofundando nisso. E aquele clínico geral raiz foi ficando para trás, né? E a medicina integrativa, ela vai trabalhar esse clínico. Então, eu sempre fui clínica geral. Cheguei a fazer uma pós de reumato, mas não me identifiquei. Melhorei bastante na clínica reumatológica, mas não me identifiquei. E a integrativa não. Porque a integrativa eu vejo o indivíduo como um todo. Eu vejo o sono dele, eu vejo os hormônios, as vitaminas, o emocional dele. Eu vejo como um todo. E eu posso ajudá-lo como um todo. E aí, se dentro desse todo, um órgão precisa mais especificamente do coração, ele vai para o cardiologista. Quando ele chega no especialista, ele já está com tudo na mão. O especialista só tem que acabar de resolver. Então, eu adianto o trabalho de muitos colegas, por exemplo, né? E ela trabalha você no teu dia a dia, né? Até do sono eu cuido, né? E eu brinco, por exemplo, com os mais velhos. Vocês querem ficar ao final da vida arrastando os pés ou conseguindo levantar as pernas, conseguindo segurar seus netos, os seus bisnetos? Como você quer chegar no final? Né? Porque a minha maior demanda é acima de 50 anos, 45, 50 anos. Minha maior demanda. Eu atendo homens, mulheres, adolescentes, criança, bem pouco, né? Deixo para os pediatras mesmo. Mas, então, é o período em que nós precisamos cuidar, começar a observar os hormônios, porque eles começam a regredir. Sim. Né? Isso, a idade vem gradativamente, os hormônios vão abaixar. Esses hormônios abaixando, eu tenho como controlar e ter uma vida mais ativa, menos esmorecimento, menos fadiga, menos tristeza, mais disposição para trabalhar, mais disposição para estar em família, mais disposição para viver a vida. É uma só, e tem que ser bem vivida, né?
Então, a integrativa, ela cuida de você como um ser humano como um todo. As emoções, tudo. O principal dela, né? E isso está me fazendo rever, estudar medicina em muitas áreas, reaprender, né? Então, ela é gratificante. E muitas vezes, quando eu comecei, e eu passava, às vezes, um tratamento para o paciente, uma fórmula, e esperava ele retornar em 2 meses, quando ele retornava, eu falava, doutor, eu sou outro. Eu chegava assim, nossa, o negócio dá certo mesmo, tá respondendo, tá tendo uma resposta boa para dar certo mesmo, sabe quando assim? Porque a medicina tradicional, ela não se preocupa com isso. Ela se preocupa em tratar os doentes. E nós precisamos tratar os doentes, os que já estão doentes. Mas nós temos mais que isso, prevenir que fique doente, né? Ou que fique grave, né? Esse é o foco mesmo da integrativa, né? Da forma que eu a vejo, né? E precisa tomar bastante cuidado. Eu sou muito cautelosa, não sou de sair fazendo loucura. Se eu tiver dúvida, eu vou falar para o paciente, eu vou estudar mais um pouco para ver teu caso, o que eu posso melhorar. Porque a gente não sabe tudo, sabe, Gisele? Nós estamos aqui para aprender. E medicina é isso aí, cara. É estudar a vida inteira, aprender coisas novas a vida inteira, né? Não é uma medicina barata, né? Não é hoje uma medicina acessível a todos, mas dá para fazer devagarinho. Uns vão fazer um pouco mais rápido, outros um pouco mais lento, mas dá para fazer sim. Dá para ter uma vida melhor. Sim, a senhora falando, né? E eu estou aqui fazendo uma autoanálise, né? Já faz um tempo que eu falo aqui para o meu esposo, falo, amor, vamos, nós temos que consultar com a doutora Ana, a gente precisa ver como que está esses hormônios, a gente precisa melhorar a questão do sono, né? Que a gente sabe que afeta, né? A nossa qualidade de vida se a gente não dormir. Daí a senhora já deu essa explicação toda. O sono vai afetar muitas outras coisas, né? Então os hormônios são os primeiros que vão, né? Que vão embora. E é tão interessante porque não é também com qualquer profissional que a gente pode fazer essa reposição hormonal, que é uma área, né, importantíssima. Eu entendi que é dentro da medicina integrativa. Né? Isso. Que idade que as mamães, né, as mães, as que não são mães, as mulheres, elas precisam fazer esse tipo de procedimento? Reposição hormonal. Então, quando fala de reposição hormonal, todo mundo pensa em hormônios gonadais, né? Em hormônios masculinos e femininos. E não são só esses hormônios que são repostos. Insulina é um hormônio, a melatonina é um hormônio, cortisol é um hormônio, tireoide, enfim, toda essa gama é anterior à produção. Se esses hormônios que eu citei, eles estiverem alterados, vai alterar os gonadais. Então, por exemplo, se eu estou com uma insulina alta, a tendência a testosterona está um pouco mais baixa. Então, às vezes, a mulher nova está com queixa de perda de libido e dificuldade de emagrecer. Aí a gente consegue regular a insulina dela, melhora a testosterona e ela emagrece. Por que essas novas injeções têm dado tão certo? Porque ela age na insulina. Por isso que dá a onda das injeções, né? Sou a favor de usar? Sou, mas cada caso um caso. Você me procurar para tomar injeção e não querer investigar como que está o restante, eu não vou fazer tratamento com injeção para você. Agora, que eu tenho visto muito, eu regular esses hormônios base e a pessoa perder peso. E aí, se não for suficiente, aí a gente acaba entrando com alguma coisa mais específica na perda de peso. Entendeu? É bem profundo mesmo, né? Então, é preciso fazer esse alinhamento mesmo, né? Eu atendi, por exemplo, adolescente que está com insulina alta. Olha, hoje eu atendi uma de 13 anos que a tireoide dela ela tá com doença autoimune de tireoide. É um hormônio. Então, ela tem 13 anos e eu vou ter que tratar hormônio. Agora, quando você fala de hormônio de mulher, a gente vai dosar. Acima de 40, 45 anos, a gente começa a dosar de acordo com os sintomas, estilo de vida, quantidade de filhos que teve. O estilo de vida, tá vendo? Sempre entra. Eu não consigo falar da medicina integrativa sem falar de estilo de vida, né? Por exemplo, um homem obeso, com abdômen globoso, que não faz atividade física nenhuma, tá com a testosterona baixa, insulina alta. Eu não posso dar testosterona direto para ele, né? Eu vou prejudicá-lo. Eu primeiro tenho que regular os outros hormônios e aí, se precisar, entrar com a testosterona. Então, tem momento de entrar com a medicação ou com hormônio, ou seja, com nutracêutico, com vitamina.
né? Sim. E nutracêuticos, aminoácidos e vitaminas, eles precisam ser estudados. Não pode tomar de qualquer jeito, pode trazer intoxicação. Eu tenho visto muita gente se automedicar com a B12, por exemplo, e chegar muito alto no consultório com a B12, né? Então, o pessoal se preocupa tanto em intoxicação de vitamina D, que é mais difícil ter, principalmente quem sabe trabalhar com a vitamina D, tem como saber se corre risco de intoxicação ou não, né? Então, e esquece que outras vitaminas também dão intoxicação, né? Nós temos que cuidar com isso. E então, voltando à pergunta inicial, né, a partir dos 45 anos seria específico para a parte hormonal de mulher e desde sempre, assim, o restante dos hormônios, né? Não trabalho com criança, parte de hormônio de crescimento, faço a pesquisa inicial de adolescente, mas se precisar encaminhar, eu vou encaminhar para o endocrinologista, né? Minha pós é integrativa hormonal. Eu pretendo fazer algumas outras coisas depois para complementar, mas hoje eu não sou endócrino, né? Mas acaba que a gente estuda muito a parte endocrinológica. Legal, doutora Ana. Aqui, ó, o pessoal tá falando, né? Falando, doutora Ana Elisa, ótima explicação. Tem toda a minha admiração, a Gisélia comentou aqui. Meninas, vocês que estão aí, coloquem pra gente como que vocês enxergam, né, a saúde física de vocês hoje. Se vocês fossem dar uma nota, né, de 1 a 10, que nota você daria para a sua saúde hoje? Coloque aqui pra gente ver como que vocês estão. E aproveitar a doutora Ana para continuar aí dando para nós essas informações, essas orientações, né, práticas para a gente colocar no nosso dia a dia. Porque a gente precisa cuidar da gente, né, para cuidar melhor dos nossos filhos. E a saúde física é uma das áreas que nós precisamos, sim, priorizar, né, doutora Ana? Quando a gente fala de saúde da mulher enquanto gestante, né, enquanto mãe, né, que é a Semana da Mãe, tem que ter um entendimento assim, que a saúde é programada na barriga da mãe. O feto ele é modulado pela genética da mãe e do pai. Mas a alimentação adequada vai fazer diferença. A atividade física vai fazer diferença. E essa rotina vai ser importante para aquilo que seu filho vai ser e vai ter. Então, às vezes, por que meu filho tem tanta infecção respiratória? Né? Às vezes foi a tua alimentação no parto que foi a causa dele ter esse problema. Ou a alimentação dele atual, por exemplo, excesso de leite, né? Então, nós, enquanto mães, precisamos cuidar muito dessa parte do estilo de vida, né? Eu queria deixar bem frisado, né? Pensando na Semana da Mãe, de cuidado da mãe, de autocuidado, de tirar um momento para si mesma, né? Que é tão difícil, principalmente a mãe que trabalha fora, né? Às vezes não dá tempo de pintar um cabelinho, né? Não dá tempo de fazer uma unha, né? Mas eu participo de um grupo de mulheres e elas orientam. Eu ainda não consegui, confesso. Mas tirar um dia para si mesma. Um dia. Né? Um dia da semana? Um dia foi do mês? 1 hora da semana para você. Né? Para você se cuidar. Seja para fazer uma unha, entrar no banheiro e falar assim, esse é o meu tempo, né? É meu momento, dá licença, né? Que muitas vezes nós não temos. Passa dia, semana e mês e nós não temos o nosso momento, né? É verdade. E nós, enquanto mulheres, enquanto esposas e mães, nós precisamos ter esse momento nosso. Né? Então, uma vez por semana seria para começar, né? Ter esse momento nosso. Com certeza, doutora Ana. Aqui a Ilma colocou, a Elisângela, né? A nota 8. Aparentemente é boa, né, doutora Ana? Mas é claro que o que é bom para mim, né, pode não ser bom para ela se colocar aqui, né? Cada um vai... Elas são? Olha aí, ó. Ela é minha paciente. Olha aí, ó. Então tá cuidando da saúde. Olha que coisa boa, né? E esse é o caminho, né, meninas? Precisamos sim cuidar. Ó, a Ilma colocou aqui também, ó. A mãe tem que estar bem para cuidar dos filhos. Exatamente. A Elisângela colocou o autocuidado, ele é muito importante, com certeza. Eu sempre comparo, gente, a família, né? Como um móvel, né? E a mãe como uma peça principal desse móvel, dessa família. Se a mãe não tá bem, nada vai bem. O esposo não vai bem, os filhos não vão bem, né? Então nós, é até assim, forte, talvez muitas acham pesado para nós, mas essa é a nossa missão enquanto mãe, né? Nós temos um poder muito forte de influenciar a nossa casa.
positivamente ou negativamente através, né, da nossa vida. Então, por isso que é importante a gente se cuidar, sim, buscar apoio, né, profissional, com quem a gente confia no trabalho, para poder a gente viver mesmo a vida plena, né, doutora Ana? Eu vejo Pessoal, se você... a mãe como um termômetro, né? Como que é? Eu vejo a mãe como um termômetro. Exatamente. No dia que você está agitada, mais irritada, fica todo mundo junto contigo, né? Junto com... Exato. Vou até anotar aqui, que eu achei muito interessante. Mãe como termômetro. Isso mesmo. Doutora Ana, a gente já está caminhando, né, aí para o finalzinho da nossa live, né, e a senhora também defende muito a ideia de uma saúde de leão. O que é isso? Fale um pouquinho para nós aí, por que saúde de leão? Que a senhora defende lá muito essa ideia aqui, né, no Instagram, e eu achei muito interessante, né? O que a senhora quer dizer com isso? Eu vejo o leão como um animal... Eu gosto muito do leão. É um dos animais que eu mais gosto. Eu vejo força no leão, eu vejo coragem, eu vejo intrepidez, garra no leão, né? Eu vejo Deus no leão. E como eu sou dependente de Deus, ele faz parte da minha vida em tudo que eu faço. Eu procuro pedir a direção, a orientação de Deus para cada paciente que eu vou atender, para cada atitude que eu vou ter com as minhas filhas. Não que eu não erre, mas eu erro por não ouvir, por não parar e obedecer, portanto, talvez precisasse. Mas essa força que o leão passa, e eu vejo Deus como um leão, né? Em Isaías 53:7 diz: aquele que morre como cordeiro mudo voltará como um leão rugindo sobre as nações. Então, que foi Jesus que morreu na cruz, né? E ressuscitou e veio como esse leão que nos fortalece a cada dia. Aquele dia que você está triste, aquele dia que você fala, não, essa semana não vai, e de repente vem uma força do sobrenatural. E é assim que eu vejo o animal, o leão, né? Que defende a presa, defende os filhos, né? A mãe defende os filhos, eu defendo minhas filhas como uma leoa, né? Então, é muito forte. Tem um filme, não sei se você já assistiu, Crônicas de Nárnia. Não, vou anotar aqui. É muito bom, assim, eu já assisti. Eu faço encontro das amigas, eu reúno só as meninas das minhas meninas da escola, e aí tem vezes que é para brincar, e ano passado no frio nós fizemos cine pipoca, inclusive eu coloquei, eu achei que elas não iam gostar, mas foi o direcionamento que eu tive. E assim, foi muito interessante, porque elas tiveram aquela experiência, assim, sabe? E ali você vai ver, não vou falar muito, senão vou te contar o principal do filme, mas... o leão é assim... Jesus é aquele que me dá esperança, aquele que me dá força, que me sustenta. Assim como eu vejo a força do leão, eu me vejo forte quando eu busco mais, quando eu estou mais na presença do Senhor, quando eu obedeço mais, né? Assim que o leão faz parte da minha vida. No meu consultório tem. Esses dias as meninas estavam brincando, eu falei, eu quero um leão não é? Como fala? Boneco de leão, né? A mamãe não acredita. Eu falei, eu quero, brincando com elas. E elas sabem que é o animal assim que mais me... É um símbolo muito forte, né? É muito forte para mim. Muito bem, doutora. As meninas estão colocando aqui, né, que a senhora é um diferencial, que é uma profissional incrível, né? E é guiada por Deus, né? Então, Deus continue abençoando, né? Amém. Verdade. Eu não seria nada disso. Tem meu esforço? Tem. Eu sou esforçada, eu amo o que eu faço, eu abdiquei muita coisa para estar onde eu estou, né? Tem sim, tem a minha parcela, assim, não vou tirar o meu esforço e aquilo que faz parte de mim. Mas se não fosse Deus me dando essa força, não desistir, né? Se você perguntar para minhas filhas sobre desistência, elas vão falar, não tem que desistir. Por que você conseguiu? Porque eu não desisti, elas falam, né? E então, eu não desisto porque eu tenho um Deus que não desiste de mim nunca. Exatamente, doutora. Muito bem. Doutora Ana, qual conselho, né, que a senhora pode deixar para nós, né, que estamos aqui assistindo ao vivo, as mamães que vão assistir depois, né, a gravação, nós estamos colocando no YouTube também, para ficar lá, né, para as pessoas assistirem com calma. Qual conselho que a senhora deixa para nós hoje, em se tratando da nossa saúde, né, materna? Que nós precisamos nos cuidar enquanto mães, enquanto pessoas, que antes de ser mãe, nós somos pessoas que precisamos de cuidados, que nós precisamos, a mãe precisa estar firme emocionalmente, fisicamente, para poder fazer um bom cuidado dos filhos, uma boa orientação. Precisa estar mentalmente bem para poder orientar os filhos adequadamente.
a esposa é a conselheira, então ela precisa estar bem, né? A esposa que vive cansada, vive triste, deprimida, ela vai passar isso para os filhos, ela vai passar tristeza para os filhos, desânimo para o filho, né? Ela não vai ser uma esposa incentivadora para o esposo. Então, enquanto mãe, enquanto esposa, nós precisamos pensar que nós precisamos estar bem. E a tendência da mãe é sempre cuidar do outro para depois se cuidar, né? Então, se ela vai ter um dinheirinho guardado, a filha gripou e ela também, vai ser a filha que vai passar em consulta, ela não, né? Não que seja errado isso, não estou falando que seja errado, mas a mãe também precisa passar em consulta. A mãe também precisa tirar um tempo dela de descanso, né? Eu, antes até de ser mãe, eu sempre fui muito ativa. E eu vi que isso estava fazendo mal para a minha vida. E eu me lembro que um dia eu percebi que eu me sentia culpada por não ter o que fazer. Eu ficava procurando, mas está faltando alguma coisa, está esquisito isso. Então, eu não me dava o luxo de descansar um sábado à tarde, por exemplo. Um domingo à tarde, eu tinha que estar fazendo alguma coisa, porque parecia que tinha algo de errado. E minha mãe tem tendência a fazer isso, né? Então, não, vá se cuidar, cuida da sua casa, do seu filho, do seu esposo, mas cuide de si mesma, cuide da sua alma, né? Tenha comunhão. Né? Minha mãe sempre falou assim que nós precisamos acreditar em algo, né? Que o ser humano ele tem necessidade de acreditar em algo, que é isso que fortalece. E quem fortalece é Jesus. Então, Jesus na sua vida vai fazer a diferença. Atividade física, alimentação e dormir bem. Muito bem. Muito obrigada, doutora Ana. Pessoal, se vocês ainda não acompanham o trabalho dela aqui no Instagram, vou pedir para vocês conhecerem o trabalho dela, sigam ela lá, né? E também, tenho certeza, a doutora Ana está à disposição para atendê-las, né? No consultório dela ali. A senhora quer falar, doutora Ana? Onde que as pessoas podem encontrar a senhora para fazer a consulta, né? Na Clínica Santucci, Avenida Dourados. Não, deixa eu ver aqui, até deixei separado. Avenida Dourados, 620. Né? E o telefone para agendamento, 3461-9061. E hoje também dá para fazer agendamento pelo Doctoralia. Você entra pelo Doctoralia, você pode agendar qualquer um de nós da clínica, né? Você escolhe a data, o horário que você pode ir. Eu atendo no período da tarde na Clínica Santucci. Pela manhã eu estou no meu posto, aí eu só atendo os pacientes do meu posto. E pela tarde eu atendo de segunda a sexta na Clínica Santucci Barros. Muito bem. Muito obrigada, doutora Ana, tá, pelo tempo da senhora, por toda a contribuição que a senhora compartilhou aqui conosco, todas as informações. Muito obrigada, Deus que abençoe a senhora e o trabalho. Obrigada a vocês, meninas, né, que também dedicaram o tempo de vocês aqui. Sei que a vida, né, é tão corrida, mas vocês estão aqui conosco, então muito obrigada pelo tempo de vocês também, tá? E, gente, a nossa Semana da Mamãe se encerra hoje, né? Nós tivemos aí 5 dias falando sobre vários temas, dos desafios da maternidade, com as especialistas que passaram por aqui. E amanhã a gente tem um encontro bônus, que vai estar comigo, a Priscila Mello. Nós vamos estar aqui amanhã, às 20h20, novamente, porque nós vamos falar ainda sobre um tema importante, que é a culpa materna, tá? E também, depois vamos ter o nosso sorteio com vários brindes para vocês, mamães. Então, venham, participem aqui com a gente, chamem a amiga que precisa estar aqui também, tá? Então, amanhã, nesse mesmo horário. E nós temos um grupo no WhatsApp, e todos os dias a gente está encaminhando lá o resumo, né, da nossa conversa e algumas informações também importantes para vocês, tá certo? Então, fiquem todas com Deus, forte abraço e nós nos vemos amanhã às 20h20. Tchau, tchau, gente. Fiquem todas com Deus.